Olá, meus irmãos, bom dia. Eu estava pensando em algo agora há pouco e vou compartilhar com vocês a respeito da palavra de Deus. E estava analisando e pensando um pouco sobre a vida de Elias. Nós estamos passando agora por um momento, uma situação difícil no mundo, né? Não é só no bairro, cidade, ou estado, ou país, mas é mundialmente. O distanciamento, as restrições, e tem só algo que não existe uma restrição, que é para você se aproximar de Deus, buscar o Senhor e se encontrar com Ele. Não há restrição para isso. Jesus falou: entra no quarto, fecha a porta. Então não há uma restrição para buscar o Senhor. E o que eu estava analisando hoje na vida de Elias era sobre nós entendermos as nossas fragilidades, limitações. A gente vê que Elias ficou 3 anos aproximadamente no ribeiro de Querite, só ele e Deus. 3 anos. Ele é um profeta, profetizou que não ia chover. Deus falou para ele ir para o ribeiro, ficar lá. Os corvos vinham trazer comida para ele, carne e pão. E ele bebia da água do ribeiro até o ribeiro secar. Ele tem que sair e ir até a casa da viúva e depois retornar e a chuva vir. 3 anos, irmão. E ele ficou 3 anos nessa restrição que a gente hoje pensa em estar. Porque na verdade a gente tem hoje redes sociais, né, palavra, homens pregando. E Elias não tinha isso. Era só ele e Deus, mais nada, por causa de uma palavra que ele profetizou. Então ele aguentou e ele suportou isso, e ele saiu dali depois desses quase 3 anos, ou mais de 3 anos, né? Ele saiu desse lugar e ele saiu daquele lugar como profeta. Ele não desviou, não enfraqueceu, nada. Ele estava ali. Aí, porque ele tinha uma palavra de Deus para estar naquele lugar. Deus sustentou ele porque ele estava debaixo de uma palavra. Aí, passados-se dias, após ele aparecer diante de Baal, ou diante de Acabe, né, confrontando os profetas de Baal, ele fica com medo de uma palavra que Jezabel liberou sobre ele, e ele vai e se esconde e pede a Deus a morte. Veja só, um homem que conseguiu ficar 3 anos, em um lugar onde Deus pediu para ele ficar, guardado pelo Senhor, saiu de lá como um profeta. E dias depois, ele estava enfraquecido pedindo a morte. Veja que interessante essa colocação, porque ele tinha acabado de profetizar e acontecer grandes coisas, veio o fogo do céu e agora estava fraco. Então a gente precisa entender essas limitações quando precisamos correr atrás de ajuda, quando precisamos de um socorro. E Deus veio ao encontro dele, dizendo para ele que ainda tinha obra a ser feita através da vida dele e que era para ele se levantar e se reposicionar. Então que nós possamos entender isso, se fortalecer no Senhor, ser conduzido conforme a voz do Senhor nos conduz. E quando nos sentirmos fracos, também ir aos pés do Senhor, buscar o Senhor e se fortalecer nele, para que nunca venhamos desistir. Possamos até às vezes se enfraquecer, mas nunca desistir. Passar por luta, mas nunca ser derrotado. Provas, situações, mas nunca desistente. Tem algo que talvez tu passou já na tua vida curricular, escolar, desistente. Eu tive desistência no meu currículo escolar.
que eu ia se mudar, isso, aquilo, eu desistia, não vou estudar mais esse ano. Mas na nossa vida espiritual, em nome de Jesus, que na sua vida não venha ter essa palavra, desistência. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por essa palavra, te louvar, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado. A Ti toda a glória, a Ti toda a honra. Fortalece-nos em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.